Então, eu vou seguir e eu passo depois. Eu vou passar depois, tá? Então, ó, eu ia mostrar para vocês onde é que qual a nossa meta, né? Que a gente está na unidade 4, tá? Mas a gente finaliza esse momento aí depois do intervalo, porque aí eu desligo o computador e ligo novamente. E o que eu quero mostrar é o seguinte: a nossa disciplina é metodologia, né? Só que ela é voltada para a psicologia, certo? Qual é o nome dela? Hein, pessoal? Qual é o nome? Metodologia da pesquisa em psicologia. Isso, ela não é metodologia científica, tá? Mas dentro dessa metodologia tem a questão do objetivo, do conhecimento, tem a pesquisa como ferramenta, a construção, a questão de fontes, de informações, a questão de referência, a relevância social, a relevância acadêmica, tem as abordagens, tem a questão de análise de dados, tem as apresentações de resultados, a questão de hipótese, a importância de uma hipótese, tem a elaboração de relatórios, a elaboração de TCC, paradigmas, uma pesquisa quantitativa e qualitativa, teorias e conceitos de realidade, teorias dentro da divulgação científica, tipos de pesquisa. Tudo isso são pontos importantes que nós também vamos trabalhar nessa segunda etapa. Dentre outros, eu dei uma resumida, tá? Então, para a matéria não ficar muito cansativa, nem essa questão da metodologia em si, que ela está dentro, né, da nossa disciplina, e nem ficar maçante a questão de normas, de conceitos. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou dar alguns conhecimentos, alguns tópicos abordados ainda na apostila da Croton, da unidade 4, porque são conceitos leves, que a gente discute e debate, e esses outros conceitos que são mais pesados. Pesados que eu digo, gente, não é pesado, é mais chatinho. Mas atenção, eles são fundamentais. Por exemplo, a partir de agora, a gente conversando sobre isso, vocês não podem mais cometer alguns deslizes, tá? Em apresentações. Vocês não podem cometer alguns deslizes em trabalhos. Claro, alguns erros vão acontecer, normal, nós estamos aqui para aprender. Mas alguns erros básicos, não. Como é que faz uma capa? Qual a distância que tem? Quantos centímetros? Qual o tipo de letra? Essas coisas não pode errar mais, não. Então, essas coisas que são importantes, a gente vai ter uma prévia agora, porque isso está dentro também da nossa programação. Ok? Alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, Malu. Diga. É o seguinte, as normas que você passou até onde eu vi, as que foram encaminhadas, são normas da BNT no Word. Eu procurei sobre normas da BNT em apresentação de PowerPoint, mas não há nada específico na norma BNT que defina, pelo menos eu não achei, um tamanho de fonte para PowerPoint ou a fonte específica. Isso já varia mais do que no caso do Word, né? No Word, capa contra capa, sumário, etc. Claro. Essa é uma ótima pergunta, uma ótima colocação, aliás. Na apresentação de PowerPoint, o que a gente vai ter é o básico. A questão, isso tudo eu ainda vou falar, tá? Imagem, referência da imagem, você não grita com a letra fala num tom menor. Então, são coisas mais suaves que a gente vai ponderar. A conversa, né?
Oi? Não entendi. Alguém falou alguma coisa? Então, gente, realmente essas normas aí a gente tem, né, nessa questão aí do, né, do Word mesmo. E quando a gente vira para o PowerPoint, a gente vai ter conceitos e informações que a gente vai fazer as devidas adequações. Tá ok? Então, agora eu vou começar pela minha proposta indecente. Antes dela, eu queria saber o seguinte: alguém tem alguma sugestão de trabalho para essa segunda etapa? Que gostaria, que acha que seria bacana, que a gente poderia fazer? Eu vou abrir aqui só um pouquinho, eu espero para deixar aqui, só para a gente, pra vocês me verem um pouquinho só. Malu, E eu aí? gosto bastante da ideia dos debates. Digamos que o PowerPoint ou uma parada no Word como apresentação escrita e o debate como outro, assim, um outro tipo de atividade a nível oral. Por quê? Porque eu acho o PowerPoint, eu pessoalmente, Tatiana, eu acho muito repetitivo. Eu não gosto, pessoalmente. Eu sei que é o que está tendo, porque acaba que nós estamos tendo aula online, mas eu acredito que até para a formação como futuros educadores, que é o que propõe, né, a matéria, a didática e tal, o exercício da didática, o diálogo é super importante. O diálogo entre a gente é super importante. Então, assim, eu pessoalmente defendo mais debates para métodos avaliativos, não que isso exclua o PowerPoint, mas que isso entre de fato, mais do que PowerPoint. Eu sinto falta de conversar com meus colegas, de refletir, de debater. Então, assim, a sugestão que eu tenho é essa. Não sei se todo mundo concorda. Hoje, por exemplo, a gente, como é um texto curto, é um artigo pequeno, a gente não vai usar essa questão, né, de discutir o mesmo assunto em apresentação. Vocês já encaminharam para mim, eu já vou avaliar, né, dentro do que eu tenho, e nós vamos debater sobre o material. Então, já é uma outra forma. E é o que a Tatiana está falando, né? O que mais, gente? O que mais que a gente pode ter, então, para esse segundo momento? Hein, turma? Nada? Ninguém tem ideia nenhuma? Eu vou dar a minha ideia, então. Uma das atividades que eu gostei muito de fazer foi gravar vídeos, né, pequenos vídeos com as pessoas e fazer um compilado. Mas nem todo mundo tem essa facilidade e tudo mais, então eu acho que não dá para ser isso geral, né? Mas eu gostei Entendi. muito dessa ideia. Entendi. A minha proposta, por isso que eu quero ouvir de vocês, porque é uma proposta e a gente pode mudar, a gente pode alterar, pode fazer de tudo, tá? Porque nós estamos aqui nesses primeiros aí, mais 15 minutos para definir isso, para eu dar sequência. É o seguinte, qual o nosso objetivo? Me dá alguém de exemplo aí na aula hoje, deixa eu pegar um nome aqui. Primeiro eu tenho que tirar aqui uma foto antes que eu esqueça. Aí que a gente tem que tirar a foto. Vou tirar uma foto primeiro. Espera aí. Vou pegar aqui pode ser a Bruna? Pode ser você, Bruna? Tá ouvindo? Bruna, eu? Bruna, você. Pode ser? Pode. Bruna, qual que é o seu objetivo em assistir uma aula? Aprender. Aprender. Aprender o quê?
A matéria que está sendo dada. Pra quê? Para me ajudar futuramente no curso, na profissão que eu quero. Não sei. Você que tem que saber. Sou eu. Nem eu sei. Você se resolve aí. Gente, olha a minha pergunta para a Bruna. Qual que é o seu objetivo? Qual foi a pergunta? Objetivo em assistir aula. Agora a Bruna não responde. Vocês me contam, qual o objetivo que vocês têm, né, em assistir a aula? Porque eu ajudei a Bruna a responder. Qual o objetivo que vocês têm em assistir a aula? Desenvolver conhecimento, por exemplo? Christian respondeu. Objetivo de desenvolver conhecimento. Aí agora eu vou mudar a pergunta, mas é a mesma pergunta. Qual o objetivo em assistir a aula? Tem uma aprendizagem melhor. Eu quero me tornar um psicólogo. Entenderam? Ou não? Ô, Malu, eu tenho uma visão, além Sim. do alvo que eu tenho, que é me formar e me tornar um psicólogo, uma coisa muito boa é esse relacionamento interpessoal. Acho que isso faz a gente crescer também, né? Tanto que o pessoal tá reclamando, tá ruim daqui porque a gente não tem contato com as pessoas e tal. Então, todo mundo precisa desse contato pessoal. E isso a gente pega a experiência do outro, conhece, vê quais são as realidades de cada um. Então, deixa eu perguntar agora aqui. Vamos mudar um pouco a pergunta para ficar claro. Esdra, onde é que você está? Fisicamente no quarto, no meu escritório. Pergunta que eu não queria. Então, vamos fazer de conta que você não respondeu isso. Então, onde é que o Esdra está? Vou pegar o exemplo do Esdra aqui. Eu volto na Bruna. O Esdra. Onde é que o Esdra está? Onde é que o Esdra está, gente? Em casa. Ele está em casa. Certo? Em casa. Aí eu pergunto, onde? Ele tá na aula, ué. Mas em local, ele está... Ele falou que ele está no escritório. Na casa dele, no escritório. É isso, Esdra? Segundo ele, sim. É isso mesmo. A internet dela tá travando. Travou. Travou, Malu. Mas dentro desse contexto que ela está falando, o estar em casa é o espaço maior. Mas se você for olhar, se você for explodir essa dimensão, você está em tantos lugares até chegar nesse micro aí, que é o escritório. Então, isso é muito relativo, né? Onde que eu estou. Eu acho que a ideia é questionar o que parece óbvio e que você não consegue definir por palavras. Porque quando você acha que, beleza, casa, todo mundo sabe que é casa, igual o debate do tempo, né, da aula da Jaque. Mas o que é isso? Se você parar para pensar no qual é o real conceito de casa fora o óbvio, onde é casa? Qual o critério para determinar o que é casa? Não sei. Sim, são essas 4 paredes aqui, ou é um ambiente maior, né? Eu poderia dizer que eu estou num momento de aquisição de conhecimento, por exemplo. Mas, talvez ela não pode querer dizer que pode ser negócio de comunicação, tipo assim, meio de comunicação, tipo internet, pode ser. Isso seria um meio, né? Eu não sei se esse estar é físico, entendeu? Geográfico, ou é um estar mais de cabeça, de... Conectado, né? Eu acho que ela estar quis de dizer espírito. você está na aula mesmo. Pessoal, voltei. Nós estamos conversando aqui sem você, Malu. Então me participa, minha conexão caiu.
A gente Me estava ajuda conversando aqui aí. o seguinte, é que existe uma questão aí de o que você está querendo ouvir da gente. Nós Não, eu estamos não em um quero local. nada. Ah, Eu não quero então, nada. nós temos um Quero lugar geográfico, né? Se for uma visão nada. de espaço Então, geográfico, aonde que o Esdra está? Na aula. Também. Mas quando você, aonde? Se quando alguém você quer virar e saber, perguntar assim, eu tenho que entregar uma encomenda para o Esdra. Onde ele está? aí tem que passar o endereço. É. Entenderam? Pronto, melhorei a pergunta. Agora não é a resposta que eu quero, é a resposta adequada, Sim. tá? Então, onde o Esdra está? Endereço tal. Ele está onde? Em casa. Na casa Em dele. casa. É. Pronto. Então, isso é o geral. Geral. Aí, eu quero saber de uma forma específica. Aonde ele está? No Nesse escritório. momento, no No escritório. escritório. Você tá no escritório. sofá, na cadeira, Esdra? Onde você tá? Ele está no escritório. É. Fechou. Agora eu pergunto quando a gente falou da Bruna. Qual foi que vocês ouviram o objetivo da Bruna? Eu vou ter que desligar a câmera porque ela pesa mais. Mas é porque eu gosto que vocês me sintam mais pertinho, entendeu? Eu já vou desligar. Mas me conta, qual o objetivo da Bruna? De aprender, Aprender. né? É. Aprender. É o De geral. organizar melhor. É o geral. É. Ela quer aprender. Mas qual que é o objetivo específico da Bruna? Aprender para se tornar uma boa profissional. Né? Quer ser uma psicóloga. Ela não está aprendendo para poder ir na esquina, ela não está aprendendo para poder fazer. Não, ela quer ser uma psicóloga. Ponto final. Profissional. Tá? Então, o que a gente está discutindo, de uma forma bem tranquila, na verdade, o quê? Conseguem ler aqui o que está escrito? Não, mas... Objetivo? Objetivo. Geral. Objetivo geral e específico. Exatamente. Objetivo geral específico é uma coisa importantíssima. Porque se eu não defino qual é o meu objetivo geral nem meu específico, eu não sei de nada. Por que eu estou falando isso? Porque isso é muito sobre a minha proposta. A minha proposta é o seguinte, nós vamos discutir, nós vamos falar de artigo, se vocês concordarem, senão eu tenho uma outra opção, tá? Então, essa opção seria o quê? Essa opção seria, vocês vão ler alguns artigos, não é artigo de TCC, não é artigo para fazer TCC, que você vai ler muitos, não. Eu vou dar um modelo, vou explicar quantas vezes forem preciso, não é problema nenhum. Então, a minha proposta é essa. Essa é a minha proposta, ó. Vou passar para vocês. Ué, Malu, tá interessante. Os prazos estão bem, né? Eu achei interessante essa aí, artigo e participação nas aulas. Essa é a minha proposta. O que é a minha proposta? Admite aí, por favor, esta. Tá. O que seria? Primeiro, tá? Gostaria da participação de todos, gente, porque a gente está construindo um material e vocês estão vendo como a participação é importante. Eu não quero impor nada como não é característica minha.
Ó, então é de hoje 700 pontos, tá? A atividade 2, na verdade, ela tá ligada à atividade 3. Como assim ela tá ligada na atividade 3? Deixa eu explicar. Ela tá ligada na atividade 3, por quê? Porque ela tá dentro da atividade 3, porque a atividade 3 vai precisar do objetivo, da metodologia, da fundamentação teórica, do fechamento, da conclusão, etc., para fechar. Só que ao invés de eu considerar a pontuação toda aqui, eu considero ela um pouco aqui. Por que essas datas estão com interrogação? Porque na semana que vem, eu vou dizer para você se essa data aqui pode permanecer ou se eu vou precisar antecipar. Ok? Na semana que vem, eu confirmo se essa data antecipa. Se for antecipar, gente, ela toda antecipa uma semana, tá? Então, é um trabalho que já é para iniciar. E é iniciar a partir de semana que vem. Mas, para a semana que vem, eu já vou dar uma tarefa, que é o quê? Para você começar um trabalho desse, você precisa de quê? Ter um objetivo. Qual seria o seu trabalho? Você gostaria de falar sobre o quê? Eu gostaria, tem que ser na área envolvendo, né, a nossa área, que é a área da saúde. Eu gostaria de falar dos profissionais relacionados com isso. Aí eu vou ensinar vocês a fazer uma busca, tá? Eu vou ensinar a fazer uma busca para vocês terem uma ideia. Não é nada muito complicado, nem eu vou exigir isso. Por quê? É uma aula, para vocês terem ideia, que eu levo para o laboratório quando eu vou dar aula. Quando eu dou aula de metodologia científica, eu marco umas 3 aulas no laboratório. Vocês fazem busca de artigos junto comigo. Então, eu não vou querer, numa etapa, né, não só no semestre, mas numa etapa, que é mais curto, ensinar para vocês uma coisa mais delicada, né? Então, eu quero só que vocês tenham noção. Entenderam? Por isso que aqui está, entre aspas, um modelo de artigo. Por que eu falei proposta indecente? Minha proposta indecente ainda não chegou. Minha proposta indecente é: se esse trabalho de vocês aqui ficar um trabalho bem feito, ficar um trabalho bacana, a minha ideia seria o quê? Seria encaminhar, tá? Seria encaminhar para publicação. Essa é a proposta indecente. É fácil? Não. É difícil? É. Mas é muito bom. Agora, é uma coisa que a gente vai fechar o trabalho agora e a gente vai terminar. O trabalho que tiver potencial ou que o grupo tiver interesse, ou já aconteceu, acontece às vezes, o grupo não quer, por exemplo, o grupo termina o trabalho e alguns só querem levar o trabalho para publicação. E aí, depois disso, é feito todo um retrabalho. Aí, aquele grupo que quer levar para publicação é que nós vamos trabalhar. Não precisa ser o grupo todo, porque se o grupo não quer, é só daquelas pessoas que querem. Mas isso que eu me referi à proposta indecente, gente. É quem quiser, tá? Mas isso vai ser depois que o trabalho ficar pronto. Tá claro? Então, a minha proposta para agora seria... Oi? Malu, o que é publicação? É quando a gente coloca na rede, é quando a gente coloca em revista científica.
E no caso, qual revista seria? Vai depender do qual vai ser o seu tema, qual vai ser o interesse. Aí nós vamos fazer uma busca e eu vou conversar com a Raquel, né, da biblioteca, e ela vai nos ajudar para poder ver qual vai ser o tema pertinente e que nós vamos ter mais chance e nós vamos encaminhar dentro da opção que nós vamos ter. Entendi. A gente não resolve isso agora, não. Isso aí a gente vê depois. Ô, Malu, Obrigada. sobre esse trabalho vai ser ainda feito, né, no caso, porque eu estou meio confusa. Na verdade, eu não estou entendendo muito bem as suas colocações, não. Em Tá, relação a deixa eu esse começar trabalho. de novo. Esse trabalho aqui que está na tela, atividade 1, vocês fizeram, me entregaram hoje. Tá claro quem está perguntando? Sim, Como é que se chama? Cristian. Christian, aqui, ó. É atividade 1, tá? A atividade que eu estou propondo, ela vai valer 2.800 pontos, só que ela vai ser dividida em duas partes. A primeira parte, você vai colocar no seu grupo o objetivo. Qual vai ser a sua metodologia de trabalho? Por exemplo, nós separamos na base de dados, assim, BVS, por exemplo, que né, nós separamos de acordo com as palavras-chave, nós separamos 15 artigos. Desses 15 artigos, nós achamos pertinentes, devido à busca que nós fizemos, à seleção que nós fizemos, nós achamos Aí, no interessante... caso, o artigo, eu escolho o artigo para falar sobre ele. Não, isso aí nós vamos fazer uma seleção. A gente não escolhe assim, não. Ele vai estar dentro de uma busca que eu vou mostrar para vocês. Vocês vão selecionar. Então, no vai caso, estar você dentro... vai enviar alguns artigos e eu vou, no caso, escolher dentre desses um para mim falar sobre ele, no caso. Seria isso? Não. Eu não estou entendendo. Sinceramente, Pois eu não é. consigo. Mas eu vou Também não estou explicar. conseguindo entender. Não. Mas eu vou explicar. Nós vamos fazer uma busca de vários artigos num banco de dados. Quer ver? Deixa eu mostrar agora, para ver se vocês conseguem acompanhar. Ó. Deixa eu entrar aqui agora. Eu vou entrar num banco aqui. Eu vou fazer uma simulação boba agora, só para ver se a gente consegue entrar. Malu, pelo que eu entendi, você está querendo que a gente faça um artigo, né, baseado num artigo científico baseado em outros artigos que a gente for pesquisar, é isso? Nós vamos fazer o que a gente chama, que nós vamos aprender aqui na aula, uma revisão bibliográfica. Ah, sim. É igual, e pelo que parece, se assemelha muito ao que o PPP fez, né? Que foi buscando em jornais, em artigos científicos também. Pelo que entendi, é mais ou menos isso, igual o PPP. Deixa eu... Deixa eu entrar num exemplo aqui, só vou entrar no Google Acadêmico, só como exemplo, não é a base que eu gosto, mas é a mais fácil agora para vocês compreenderem. Uhum. Pessoal do terceiro, tá compreendendo? Tô, Não. né? Um pouquinho. Tá, então deixa eu ver aqui. Por isso que eu tô querendo entender, porque senão eu tenho uma outra proposta, tá? Eu tô querendo hoje avaliar para ver se é possível ou não. Estão vendo essa tela? Sim, do Google Acadêmico. Então, eu vou colocar aqui. Aí, vou colocar aqui. Morte e
Eu coloquei essas duas palavras aqui, que depois nós vamos falar sobre elas. Aí eu coloquei do lado de cá, estão acompanhando, pessoal? Do lado de cá é o meu recorte temporal, eu vou colocar desde 2019, que é o meu recorte temporal, tá? E quando eu coloco o recorte temporal, aí já abre os artigos a partir de 2019. Vocês conseguem observar aqui em cima quantos estão aparecendo? Sim. Um número muito grande, né? Tem como trabalhar com esse número? Não mesmo. Não. Então, eu vou ser mais específica, como eu citei aonde o Esdras está. Então, aqui, ó, eu vou colocar morte. Maternidade. Hospital Sudeste. Olha para quanto que o número vai. Vocês viram? Diminuiu bastante, caiu para... Agora eu vou fazer diminuir mais. Diminuiu? Aumentou. Aumentou. Então, eu não vou colocar aqui. Ó, eu mudei novamente e ele continua aumentando. E agora? Diminuiu de novo, é um pouco mais. E agora, pessoal? O que vai acontecendo? A partir das palavras que você coloca, ele aumenta ou diminui, né? Uhum. Vai do conteúdo geral para o específico. Exatamente. Foi o que eu falei inicialmente. Detalhe. Você usa, ele vai O que eu filtrando quero. o que você quer. Isso. Claro que tudo que eu estou fazendo agora, tudo tem um nome, tá? Tudo isso tem um nome. Palavra-chave, descritor, recorte temporal, tá bom? Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que, olha, isso aqui vai mudando, ó. E aí, quando eu tenho um número de 75, por exemplo, eu posso começar a pensar em trabalhar. Perceberam ou não? Sim. Quando eu tenho uma margem, eu consigo parar e eu consigo trabalhar. Aí eu consigo, vamos imaginar respondendo a colega. Eu fiz aqui só uma coisinha, bem um rascunho, só para vocês conseguirem compreender quem perguntou. Aí aqui, por exemplo, o que eu vou fazer? Esse não é o site que eu recomendo, de busca, na verdade, no que a gente fala não é site, a gente fala base de dados, tá? Mas, né, a gente vai encontrar outras
Então, você para, por exemplo, vamos imaginar um resultado de 26. O que você faz em 26? Você vai dividir entre o grupo, cada um vai ler 6 artigos. E aí você junta e vocês vão selecionar o que é informação de quem foi a introdução, qual foi o resultado do artigo. Aí vocês fazem uma compilação dos dados. Então, gente, artigo é uma coisa que dá trabalho. Então, por isso que eu estou perguntando. E aí? Ele precisa necessariamente ser em grupo, Malu? Olha, ele individual é muito trabalhoso. Muito trabalhoso. A minha outra proposta, tá? Deixa só eu admitir aqui a colega. Peraí. Deixa eu só passar outra tela aqui. A minha outra proposta... Peraí, que eu vou abrir aqui. Só um minuto que eu estou abrindo aqui para vocês. Malu. Oi. Eu tenho uma dúvida. A gente tem pouco tempo de aula. Aí a questão do artigo. Aí tem uma previsão, né, de uma data que ele deveria estar pronto. Mas você acha que vai dar tempo da gente ter todo o conteúdo que ainda falta antes da gente começar a fazer? Porque a parte teórica de como fazer essa pesquisa, essa preparação, ainda é muita coisa. Você acha que a gente vai ter tempo para fazer tudo isso? Pois é, isso tudo eu já vou passar para vocês já a partir de hoje. Mas independente, como tudo é muito básico, tá? Porque a disciplina, ela requer alguns conceitos que a gente já vai começar a trabalhar hoje, por isso a minha proposta. E meu tempo hoje para a gente poder eu apresentar outra proposta para vocês está acabando. Então, deixa eu mostrar. Então, a primeira, vocês viram a primeira opção, e a minha segunda opção seria essa aqui. A segunda opção seria vocês apresentarem um vídeo, tá? E no terceiro momento seria uma apresentação. Um trabalho que eu vou passar o tópico para vocês, aonde vocês iriam estar apresentando. Eu deixo essas duas opções. Como seria o esquema desse vídeo? A gente tem que apresentar ou pode ser de internet? Não, ou a gente vai gravar? Só encaminhar para mim, só mandar. Então seria tipo uma entrevista ou não? Não, vocês vão só falar o que vocês pensam a respeito do tópico que eu vou passar para vocês. É em grupo também. Tá? O vídeo também é em grupo. Essa é a outra proposta. Eu prefiro... Tá? Então, independente, gente, isso aqui, tá? Nós vamos trabalhar e eu vou passar isso aqui para vocês aprenderem, pelo menos saber mais ou menos como funciona, tá bom? Então, isso aqui vai acontecer. Malu. Oi. Existiria a possibilidade de quem quiser escolher essa segunda proposta e quem quiser o primeiro, tem que ser realmente padronizado para todos? Não, a gente tem que padronizar, porque senão ele vai ficar mais complicado aqui.
Mas, dependendo do número de pessoas, eu posso até pensar nessa possibilidade também. Não tem problema, não. Não precisa engessar isso, não. Malu, por favor, pense na possibilidade, porque a maioria das pessoas provavelmente vai querer o vídeo, mas eu tenho interesse de seguir carreira acadêmica, e para quem tem, isso é ótimo ter a oportunidade de publicar um artigo. Combinado. Então, gente, está Então, por decidido. favor. Tá bom? Então, a gente está aberto às duas opções. Certo? Então, ó... E aí precisa necessariamente ser em grupo ou não? Porque, por exemplo, eu gostei da primeira opção e existem pessoas do meu grupo que querem a segunda opção. Então, eu posso fazer a primeira... Essa aqui, gente, obrigatoriamente tem que ser em grupo. A primeira. Não tem como, tá? É porque um junto com o outro não tem jeito, é em grupo. Isso aqui não tem jeito de fazer sozinho, tá bom? Essa atividade 2 e atividade 3 não tem como fazer sozinho. Isso é fato, tá? Se alguém achar que vai fazer, não vai fazer certo, porque não tem como. Ainda mais no espaço de tempo que a gente tem e com o contexto que a gente tá. Tá bom? Agora, quem preferir um ou outro, não tem problema, dá para eu contorno aqui e a gente consegue fazer a melhor forma que for para agradar vocês, para ficar as coisas ficarem mais leves, não tem problema nenhum. Só o que eu peço é o seguinte, semana que vem eu bato o martelo em relação a essas datas, porque eu preciso de uma confirmação da coordenação em relação a essas datas aqui. Se vai precisar antecipar ou não, tá? E lembrando, o trabalho fora da data tem que ser metade da pontuação. Então, esse aqui, por exemplo, quem não entregar hoje, ele vai valer 350. Quando entregar, ele vale 350, tá bom? A nossa prova, a priori, é 17/6. Detalhes dela, eu ainda não tenho para informar para vocês. Então, eu vou aguardar, mas eu ainda não tenho essa informação. Assim que eu tiver, a gente vai discutir. Ela vale 4.000 pontos. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Posso deixar abertas essas duas possibilidades, então? Fica melhor para vocês assim? Eu acho melhor deixar as duas, Malu, até porque, sinceramente, eu não consegui assimilar nada da primeira que você deu a opção. Não tem problema nenhum, tá tranquilo. É complicado para mim conseguir entender. Tá tranquilo, sem problema nenhum, tá? Diga. Para quem não conseguiu entender tudo que você falou, ou quase tudo, vai ter uma nova explicação? Claro, sem dúvida nenhuma. Você está falando do trabalho? Isso, dessas duas opções, eu fiquei assim, eu acho que eu estou bem perdida. Aí eu fui ficando mais perdida a cada item que você ia falando, eu ficava mais perdida. Larissa, fica tranquila, tá? Tá bem. Me liga que a gente conversa. Então tá ok. Obrigada. Bom? Obrigada. Fica tranquilo. Pessoal, então agora que nós já definimos, já está claro, vão ter as duas opções, fica tranquilo para todo mundo, tá bom? Agora eu queria saber de vocês uma questão. Por que pesquisa é importante? Malu, a pesquisa ela é importante para a apuração de fatos e dados, para um trabalho ou para uma coisa que você quer fazer. E pode ter a minha... uma pesquisa, ela deve ser embasada em quê? Em dados científicos. Então, pode ter a sua opinião, a minha? Não, de forma nenhuma. Por que não? Olha, a não ser que você seja um objeto de pesquisa, a não ser que você esteja uma... que você esteja dentro do
da pesquisa, né, que seja colocado em um artigo, algo parecido, não tem por que um artigo científico colocar opinião pessoal. Adorei. A não ser que você seja objeto da pesquisa. Adorei. Isso mesmo. Então, eu não tenho que ter minha resposta. Desculpa, eu não tenho que ter minha opinião, correto? Não, você pode ter sua opinião, só não pode ser exposta no artigo. Isso mesmo, perfeito. A sua opinião, gente, você pode ter a todo momento. Uma pessoa me perguntou isso uma vez e eu respondi de uma forma muito semelhante à da Joyce. Você não vai deixar de ter a sua opinião em momento nenhum, só que ela não tem que estar explícita quando você está fazendo algo que faz, né? Que, por exemplo, você está escrevendo, você não tem que expor ali. Você tem que pôr o fato, a questão científica e não o que você pensa a respeito, tá? O que vocês pensam que deve ser uma introdução? É uma forma sucinta de pegar todo o andamento do texto. Não sei como usar outra palavra, não sei introduzir, então peço desculpas pelo repeteco, mas enfim. Mas literalmente dar um primeiro passo, né, dentro do tema e fazer um compilado da abordagem que você vai desenvolver depois. Então, beleza, fiz aqui, desenvolvo ali e concluo lá. Sim, é como a pessoa vai chegar no sua pesquisa e ela vai ser apresentada ao tema, depois do título. Na Mas introdução... Conteúdo de uma base, não? Como é que é? Conteúdo de uma base do artigo? Um conteúdo de uma base, tipo assim... Como é que é, Zamira? Não entendi. Falando assim, é um conteúdo de uma base, tipo assim, do texto, do artigo. Assim, como dizer? Conteúdo de uma base? Então, assim, do começo de um texto ou de um artigo. Nós estamos falando da introdução. Então, isso falando, tipo assim, é um começo. Você quer dizer que é o que vem no início de um artigo científico? Isso. Isso é o que nós estamos falando, exatamente a introdução. Tá? O que a introdução deve ter? Ela pode apresentar objetivo? Pode. Ela pode apresentar a metodologia? Sim. Só, gente, nós temos que lembrar o seguinte, é como se fosse uma amostra grátis. Eu falo um pouquinho sobre o artigo, sobre o material científico que eu estou apresentando, mas eu não dou todas as informações. Porque se eu passo todas as informações, a pessoa não vai ler meu material, vocês concordam? Então, eu dou uma prévia. Eu dou uma parte da informação. Isso está claro para vocês? Ou não? Sim. O que para vocês que vocês colocam, entendem como um levantamento bibliográfico? Não, Malu, você faz cada pergunta complicada. Pergunta difícil. Né? Eu acho que o levantamento bibliográfico se refere exatamente à base bibliográfica, que seria os arquivos que nós vamos ler para fazer o trabalho, no caso, né? O material, o artigo, que seja. Isso mesmo, Enzo. O objetivo, né, que a gente tem é situar o pesquisador, né? Desculpa, Isabela, não vi. Situar o pesquisador quanto ao assunto escolhido, né, através da revisão de literatura, para que ele possa ter um conhecimento do que já foi publicado.
Então, ele faz o quê? Uma busca. É como se a gente fizesse pesquisa de preço. Quando a gente vai comprar algo, a gente não faz uma pesquisa de preço? Porque estou numa aula online aqui. Em turma. A gente não faz uma pesquisa de preço? É porque... Sim. Problemas todos com seu pai, mas saúde é saúde. Eu fiquei muito preocupado com isso do ET. Deixa eu só tirar aqui o áudio. Tem gente com áudio aberto. Já tirei. A gente não... Quando a gente faz essa pesquisa, o que a gente está querendo encontrar? Eu quero comprar algo e eu pesquiso. O que eu estou querendo encontrar? Variedade de preço. Isso, o melhor preço. Quando eu estou fazendo uma busca, né, um levantamento bibliográfico, o que eu estou buscando? Eu estou buscando encontrar o tema que eu estou interessada. Então, eu faço uma busca para levantar as informações que serão pertinentes ao meu assunto. Ok? Aí eu pergunto para vocês, é importante eu ter uma fonte íntegra? É de suma importância, né, para que possa ter exatamente fundamento, né, nossa, me fugiu a palavra agora, gente. Tem que ser de fonte confiável, com certeza, para não fazer um artigo, ou a pesquisa, ou o trabalho que seja de forma errônea, com fatos fictícios, fatos errados. Isso. Então, a fonte, ela é fundamental para que a gente consiga ter um material confiável. Posso dizer dessa forma. Aí, então, eu já tenho... E quando eu quero falar sobre algo, eu preciso definir o tema, correto? Sim. Então, vamos imaginar aqui, por exemplo, as pessoas que têm uma ideia, uma tendência a decidir a atividade 1, que é fazer um trabalho modelo, né, artigo, modelo. Qual seria o tema que essas pessoas iriam gostar de trabalhar? Por exemplo, podia ser formas diferentes de metodologia que uma escola municipal ou estadual aplica em sua instituição, por exemplo. Excelente. Isso você quer em quanto tempo de vida? Isso que eu estou perguntando para a Joyce, nada mais é do que o que a gente chama de recorte temporal. Tá? Recorte temporal. Então, repete qual seria seu tema? Não é título, tá? Tema não é título. Qual seria seu tema, Joyce? Abordagens diferentes de metodologia em escolas públicas. Porque aí podia abranger municipal e estadual. Tá, então qual seria? Tá, isso é o grandão. Isso é o nosso objetivo geral. Geral. E qual seria o específico? Esse é um tema, você me deu um tema. E aí, qual seria o objetivo? Eu tô querendo eu tô brincando com as palavras para vocês entenderem. Por exemplo, eu tenho um tema. Meu tema é falar sobre a saúde mental. Meu tema. Agora, qual é o meu objetivo? Saúde mental na era coronavírus. Meu objetivo geral.
Qual é o meu objetivo específico? Saúde mental na era do coronavírus, com os acadêmicos, saúde. Perceberam? Sim. Você vai afunilando, digamos assim, para chegar naquilo que é factível, naquilo que dá para fazer, porque às vezes o tema engloba muita coisa, você não tem tempo para pesquisar, então você vai para o objetivo, para o compacto, aquilo que está perto, aquilo que é passível de observação e acompanhar, e aí dessa forma você vai do geral para o específico afunilando, definindo sua linha de... Mas nós temos que tomar cuidado, sabe por quê, Tatiana? Porque eu não vou diminuindo, porque eu quero diminuir para poder chegar no número que vai ser melhor para minha percepção, não. Aí, de certa forma, eu estou manipulando o resultado, tá? Então, de novo, qual é meu tema? Qual é o tema da Malu, gente? Saúde mental. Saúde mental. Tá. Qual é meu objetivo? Geral. Saúde mental em tempos de Covid. Exatamente. Saúde mental nessa era aí. Qual é o meu específico? Saúde mental, né? Com os acadêmicos da saúde. Exatamente, com os acadêmicos da saúde. Tá? E aí eu vou ver o que eu vou encontrar. Ou então, só que aí eu vou ter que mudar um pouquinho. Saúde mental, né? No caso aí, o coronavírus. Como os acadêmicos da saúde estão lidando com o coronavírus emocionalmente, por exemplo. Só que, como eu vou fazer uma pergunta, quando a gente fala em objetivo, o verbo tem que estar no infinitivo. Então, eu vou avaliar, verificar, observar. Ok, Tatiana? Sim, Malu. Eu não quis dizer no sentido de manipular, eu quis dizer no sentido do que dá para fazer. Porque não adianta ser uma coisa muito macro. Eu entendi. Eu falei o ok no sentido de te passar que o objetivo que tem que estar no verbo no infinitivo. Ah, sim. Sim. Tá? Nesse sentido, porque é uma informação importante. Beleza. Então, pessoal, eu fiz aqui, né, uma brincadeira com a Bruna e com o Esdra, nesse sentido, do objetivo geral ser maior e o objetivo específico mais centrado, tá? E o que é importante que a gente coloque? Que eu tenho que ter um tema, né, como eu perguntei aqui, a Joyce participou, então eu tenho que ter um tema, dentro desse tema, e eu vou afunilando para eu conseguir encontrar realmente o meu objetivo, para eu chegar no problema, né, na questão em si, que é a mais evidente. Certo, pessoal? Quando a gente começa a falar sobre essas questões, elas soam como se eu estivesse falando japonês. Vocês estão achando isso? Com certeza. Mas é normal. Oi. Você tá falando aí que você tá falando japonês? Eu não tô conseguindo entender quase nada que você tá falando. Eu posso te ligar pra gente conversar? Deixa eu pegar aqui, deixa eu pôr o rostinho um pouquinho só. Só para vocês me entenderem. Gente, presta atenção. Tudo que eu tô conversando com vocês, a Malu não acha nada, tá? Tudo que eu tô conversando, eu sempre trabalho com o manual de Estão vendo? Normalização. Normalização, tá? Da França. Então, Malu não acha nada, tá? Eu mandei para vocês
todo o material antecipadamente, as normas. Malu, você sabe estudo de cor? Não sei. Tem norma que de tanto a gente usar, a gente acaba guardando. Tem norma que a gente esquece. Eu vou te responder, Marina. É igual direito. Você não tem que decorar todos aqueles livros, mas alguns, de tanto você usar algumas leis, você acaba guardando. O importante é você saber aonde você vai encontrar a resposta. Isso que é o importante, tá? Tá. Então, não precisa preocupar em decorar nada disso. Eu não vou cobrar de vocês nada de sair decorado, nada disso. Meu objetivo agora é só que você saiba onde tem, porque alguém vai e te pede um trabalho assim da agora para frente. Aí você fala, gente, a Malu deu alguma coisa dessa norma, deixa eu ver em qual norma que tá. A Malu falou alguma coisa sobre citação direta, citação indireta. Onde é que fala de citação? Aí você vai saber onde encontrar. É só isso que eu quero. Compreenderam? Tá? Entendi. Marina, pode me ligar sempre que quiser, tá? Mas não envia zap não, porque meu zap tá meio congestionado. Eu vou te ligar mesmo, porque, Malu, eu tô com tanto medo de eu ficar perdidona, mais que perdida, Não, sabe? Nessa pode ficar tranquila que não é meu objetivo. Vocês entenderam por que eu vou agora, nessa etapa, mesclar uma parte da aula de normas da BNT e uma parte da aula da unidade 4? Com certeza. Quer dizer, eu entendi, eu sei que muita gente não está entendendo, mas é muito importante para a gente ter contato com a norma BNT, por quê? Porque isso é necessário durante a graduação, e não é uma exigência de uma instituição em particular, isso é uma exigência no todo. Todos nós temos que dominar, então, o quanto antes a gente tiver contato com a norma, melhor. Então, por isso eu entendo a necessidade, apesar de ser foda na pandemia, a gente que acabou de chegar, não entendendo nada, que porra que é essa que é a BNT, com perdão da expressão, mas é meio que isso. É difícil, mas eu entendo super a necessidade de como que isso se casa com a didática. E eu nem tô citando, eu nem citei Vancouver, tá? Eu tô citando só BNT. Eu tô de leve, eu tô bem comportada, tá bom? Então, gente, não precisa ninguém ficar preocupado. Que você falou? Vancouver. Fica tranquilo, tá? Nós estamos... meu objetivo é só introduzir. Por quê? Porque eu tenho uma lista de conteúdos aqui, ó, do outro lado também, que eu tenho que sanar com vocês. E aqui entra a revisão, entra a relevância da formulação, o problema de pesquisa, ferramentas, a questão do conhecimento científico. Então, cada assunto que a gente vai conversando e que vai trabalhando, eu vou marcando aqui. Então, por isso que agora eu preciso sanar essa parte. E ela é uma parte dentro da matéria. Nós não estamos tendo metodologia científica. A disciplina não é metodologia científica. A metodologia científica, nesse momento, ela está fazendo parte da nossa matéria. Ok, pessoal? Tranquilidade, Marina? Tá tranquilo. Marina? Então, tá bom. Isso aqui é importante. Obrigada, tá? Quando a gente começa a falar em ABNT, a gente vira e fala assim, meu Deus, o que é isso? Meu filho está fazendo trabalho, e ele virou para mim e falou assim, mãe, meu professor pediu esse trem de BN, o que é esse negócio de BN? Eu falei assim, você está cansado de saber que eu só peço trabalho assim? Nossa, mãe, aqueles trenzinhos chato, eles são, tudo tem que fazer aqueles trem chato também? Eu falei assim, ai, lógico, coisa mais normal. Nossa, eu sabia que isso era difícil, eu não imaginava que fosse tanto. Vocês acreditam que meu filho veio falar isso comigo? Aí ele pediu, mãe, vem cá ver se tá certo. Eu falei, não vou ver, não. O livro tá ali, a norma tá ali, você vai comparar e vai ver se tá. Se tiver dúvida, você me chama. Tô errada? Errado não tá, né? Errado não tá, né? Mas que ele tem, né?
Meu outro filho pequeno, uma vez, só dar um minuto aí de descanso, uma vez ele virou e falou assim, eu peguei o meu pequeno, acho que eu já contei para vocês, conversando com um colega, falando assim, você não sabe o que eu passo. Você não tem ideia, passo demais. Mãe, nossa, minha mãe é professora? Nossa senhora, meu filho, em dia que eu sou escravo. Você não tem ideia, você está reclamando, falando com um colega. Você tem que ver o que é, meu filho, você ter mãe professora. Você não sabe o que a gente passa lá em casa. Eu estava atrás, assim, gente, eu baixei a cabeça, fui discretamente rindo, saindo assim pro canto, sabe? Ele não viu o que eu ouvi. Mas eu não sabia o que eu pensava. Adorei, né? Acho que eu tô no caminho certo. O que vocês acham? Fala a verdade. Errado. Tô bem ou não? Gente, antes de ir para o intervalo, eu quero passar um vídeo para vocês. E eu quero saber o que vocês pensam. E pouquíssimas pessoas me deram retorno sobre o artigo e o trabalho que vocês encaminharam. Então, eu gostaria muito, muito que vocês comentassem mais sobre o trabalho, tá? E vocês não falaram muito. Então, eu vou passar um videozinho para vocês, 1 minuto só, para eu passar um vídeo antes da gente ir para o intervalo. Espera aí que eu ainda tenho uns minutinhos, só um pouquinho, tá? Deixa eu só abrir aqui. Oi. Eu quero saber o que vocês acham desse vídeo. Oi. Tô vendo. Oi. Só um minutinho, gente, já vou abrir. Tirar aqui. Gente, vou tirar a imagem, vou passar o vídeo e eu quero que vocês lembrem aquele trabalho que nós fizemos passado, aonde vocês me falaram, nós fizemos o trabalho como vocês sendo os professores. Sim, o trabalho da prova. Vocês lembram? Ou não? Lembram, turma? Eu lembro. Sim. Então, aí eu vou pedir agora, tá? Que vocês façam para mim